Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência nos materiais e na aula de hoje teremos como tema um exemplo de dimensionamento e de estruturas isostáticas com cargas distribuídas retangulares. Na aula passada nós vimos o dimensionamento de estruturas com cargas concentradas. Diferente das cargas concentradas, as cargas distribuídas elas atuam em vários pontos da estrutura. Nesse exemplo aqui tem uma carga distribuída retangular. Percebe-se que essa carga distribuída está atuando a uma distância de 2 metros linear. Quando se fala em carga distribuída, quer dizer que ao longo de 2 metros eu tenho várias forças atuando em vários pontos dessas distâncias. Se fosse concentrado, uma carga concentrada, essa carga iria atuar em apenas um único ponto, tá? Quando nós tivermos uma estrutura desse tipo aqui, uma viga com carregamento distribuído, o primeiro passo que o calculista, o profissional deve executar é concentrar esta carga, ou seja, transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada, uma força resultante. Nessa carga, nós temos uma intensidade de 3 kN por metro. Quer dizer que a cada metro nós temos uma força de 3 kN atuando. Ok? Vamos ao nosso roteiro de dimensionamento. O primeiro passo é você identificar os apoios. Tá? O apoio aqui é do segundo gênero e o apoio B do primeiro gênero. Sendo assim, teremos 3 reações de apoio, tá? E essa estrutura aqui é uma estrutura isostática, porque o número de reações é igual ao número de equações. Esse processo de identificação de estruturas a gente viu nas aulas anteriores. Isso é bem comum saber identificar em relação às suas reações de apoio. Segundo passo. O segundo passo que eu vou fazer para vocês aqui é redesenhar a estrutura com as reações de apoio e a força resultante da carga distribuída. Ou seja, eu vou fazer o carregamento das reações de apoio nos apoios, nos vínculos, e vou concentrar essa carga distribuída. Ou seja, eu vou transformar essa carga distribuída em uma única carga, uma carga resultante. Ok? Para você transformar uma ação, um carregamento distribuído em uma força resultante, você deve levar em consideração a área da figura. Ou seja, a força resultante de uma carga distribuída é numericamente igual à área da figura. Que figura geométrica é essa? Um retângulo. E qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Ou seja, a força resultante será a base multiplicado pela altura dessa carga. Então, a força resultante aqui será... Quem é a base da força da carga distribuída? A carga distribuída tem uma extensão de 2 metros. Então, a minha base, 2, vezes a altura. Percebe-se que essa carga distribuída ela não tem altura. E, sendo assim, eu sempre vou utilizar, no lugar da altura dela, a intensidade da minha força, ok? Como eu não tenho altura, qual vai ser a intensidade da minha força? Que eu vou substituir ao invés da minha altura. Qual a intensidade da força? 3. Substituir. Lembrando que a força resultante de uma carga distribuída, seja retangular ou triangular, ela deve ser numericamente igual à área da figura. Então, a força resultante aqui, como é uma figura retangular, a área dela é base vezes a altura. A base é 2 e a altura eu não tenho, mas eu tenho a intensidade. Sempre a altura vai ser substituída pela intensidade da carga distribuída. Então será força resultante é igual a 6 kN. Já encontrei a força resultante máxima dessa carga distribuída. O próximo passo é você localizar essa força resultante em um ponto. O ponto de ação máximo
dessa força resultante. Aquele ponto que vai ser aplicado a força resultante de 6 kN. Mas por que calculamos a intensidade da carga distribuída, a força resultante dela? Para que o processo de resolução seja mais fácil, tá? Ao invés de utilizarmos várias cargas, utilizaremos apenas uma única carga, que é a força resultante. Ok? Após encontrar a força resultante, iremos concentrá-la na estrutura. Para concentrar essa força resultante, utilizamos o centro de gravidade da figura equivalente, que no nosso caso se trata de um retângulo. Para concentrar a força num retângulo, utilizamos a seguinte expressão. Buscaremos exemplos práticos relacionados ao centro de gravidade. O centro de gravidade, sabemos que ele atua nos dois eixos, X e Y. Essa carga distribuída, ela está atuando em que eixo? Ao longo da minha viga. A minha viga está no sentido horizontal ou vertical? Muito bem, no sentido horizontal. Então, para concentrar a força resultante nessa carga distribuída, eu tenho que utilizar o centro de gravidade no eixo X. Para calcular o centro de gravidade no eixo X de um retângulo, eu vou utilizar o XG. Centro de gravidade no eixo X. Como é de um retângulo, é base dividido por 2. XG de um retângulo é igual... Quem é a base do retângulo da carga distribuída? 2. Dividido por 2. XG é igual a 1 metro. Esse centro de gravidade de 1 metro quer dizer que a força vai se localizar à distância de 1 metro da extremidade da carga distribuída. Então, se ela atua nesse ponto, ela começa nesse ponto e termina nesse, quer dizer que a partir desse ponto ou desse, ela vai se localizar à distância de 1 metro. Jogo 1 metro para a esquerda ou para a direita e localizo ela. Então, ela vai atuar nesse ponto aqui, ó. Tá? Qual a intensidade dela? 6 kN. Eu transformei a carga distribuída em apenas uma única força. Como ela é uma distância total de 2 metros, para completar falta mais quanto? 1. Ela atua bem no meio do retângulo. Eu tenho 1 metro para a esquerda e 1 metro para a direita, porque 1 mais 1 é 2. Ó. É a base todinha dela. Tá? Eu já concentrei a minha carga distribuída. Vou mostrar para vocês como foi que eu redesenhei. Ó. Apoio A fornece duas reações de apoio, vertical e horizontal. Apoio B do primeiro gênero fornece uma única reação de apoio, tá? Aí aqui eu coloquei tracejado para vocês o antigo comprimento dela, não era 2 metros? Não existe mais carga distribuída porque eu concentrei e apliquei bem no meio do retângulo. Distância de 1 metro para um lado e distância de 1 metro para o outro. No caso deu 6 kN, tá? Aí eu vou obter novas distâncias. Daqui para cá terá uma nova distância de quanto? De 4 metros. Porque antigamente essa distância daqui para o início da carga distribuída era quanto? 3 metros. Como a força vai atuar no outro ponto, aumentou mais 1 metro. Quando eu concentrei ela. Então 3 mais 1, 4. E daqui do centro dessa carga para cá eu terei quantos metros? 2 metros. 1 metro da concentração mais 1 metro dá 2. Vai modificar a distância dela. 2 metros. Agora sim, eu posso aplicar as equações de equilíbrio para encontrar as reações de apoio. No apoio A e no apoio B. Eu vou utilizar primeiramente o somatório das forças verticais. Toda força que estiver atuando para cima é positiva e toda força que estiver atuando para baixo será negativa. Convenção de sinais. Qual a primeira força que eu tenho? RVA. Né? A força vertical. Então, não é positiva, mais RVA. Qual a próxima que eu tenho? Eu vou utilizar mais RVB, porque está para cima também. Ó. Qual a próxima força vertical que eu tenho? 6. Negativo ou positivo?
negativo, porque está para baixo. Tem mais alguma força vertical? Não, então é igual a zero. RVA mais RVB, menos 6 está negativo, não é isso? Vai para depois da igualdade, positivo. Eu vou parar por aqui por enquanto, porque eu não consigo resolver essa equação, porque eu tenho duas incógnitas diferentes. Então eu vou atrás da terceira, de uma incógnita, ou RVA ou RVB, para assim resolver essa operação. Tá? Então eu passo para o somatório das forças horizontais. Somatório das forças horizontais. A força que estiver apontando para a minha direita será positiva, e o que estiver apontando para a minha esquerda será negativa. RH, no caso aqui, está apontando para a direita ou para a esquerda? Para a minha direita, ela é positiva ou negativa? Positiva, então fica mais RH. Tem mais alguma força atuando? Não, então eu falo igual a zero. Então RH é igual a zero. Coloquei negativo aqui, foi por conta falta de atenção minha, tá? Mas no caso ela vai dar positivo, e no final também ela deu positivo. Se RH é positivo, quer dizer que se eu tivesse uma força aqui, ela estaria no sentido correto, para a direita. Okay? Agora vou para o somatório dos momentos. Sabemos que momento nada mais é que força vezes distância. Todo momento deve ser levado em consideração a um apoio, tá? Então, quando eu for fazer o somatório dos momentos, eu devo levar em consideração algum apoio. Aqui no caso eu tenho o apoio A e o apoio B. Eu vou levar em consideração o apoio A. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto A deve ser igual a zero. A força que tentar rotacionar a minha estrutura para sentido horário será positiva, e aqui tentar rotacionar a estrutura por sentido anti-horário será negativa. Ok? Vamos começar primeiramente com a força RVA. RVA é a força, não é isso? Se momento é força vezes distância, já encontrei a força vezes qual é a distância da força RVA até o apoio A, que eu estou levando em consideração? Zero. Não tenho distância, porque a linha de ação dessa força, se eu prolongar, vai estar atuando em cima do apoio A, do ponto A. Então não tenho distância, é zero. Vou para a próxima força. Força de 6, não é isso? 6 é a força. Qual é a distância da força 6 até o apoio A? 4. 6 vezes 4. Esse sinal é positivo ou negativo? É só você pegar a regrazinha da sua caneta ou do seu lápis, coloca nas duas mãos, percebe-se qual o apoio que você está levando em consideração, que no caso o apoio que eu estou levando em consideração é o apoio A. Então, quando eu estiver segurando meu lápis, eu vou soltar a mão direita, porque é referente ao meu apoio B. Só fico com o meu lápis fixado na mão esquerda, porque equivale ao apoio A. Ok? Aplica a força de cima para baixo no seu lápis. Aí você vai perceber em que sentido seu lápis vai tender a rotacionar. Essa força vai tentar rotacionar a estrutura no sentido horário. Então ela será positiva. Ok? Vamos para mais a outra força que eu tenho. RVB. RVB é a força. Já coloquei aqui. Qual a distância da força RVB até o ponto? É só calcular. Do apoio B até o apoio A eu tenho 2 mais 4, 6. Tem mais alguma força? Não. Então é igual a zero. Esse sinal aqui é positivo ou negativo? Negativo. A mesma regrazinha do lápis. Porque essa força vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido anti-horário. Então ela será negativa. Coloco aqui. Vamos resolver. RVA vezes 0 é 0. 6 vezes 4, 24. Menos RVB vezes 6 dá menos 6 RVB igual a 0. Menos 6 RVB. 24 está positivo, vai para depois da igualdade negativo.
multiplicado por menos 1, vai ficar 6 RVB igual a 24. RVB é igual a 24. Você está multiplicando RVB, vai parar depois da igualdade dividindo. Dividido por 6. RVB terá um valor de 4 kN. Agora sim, vou lá para a primeira equação de equilíbrio e vou substituir, ó. Não estava assim, RVA mais RVB igual a 6. Quero encontrar, já encontrei RVB, ó. Quero encontrar RVA, então RVA, colocando em evidências, é igual a 6 menos RVB. RVA é igual a 6 menos, quem é RVB? Acabei de encontrar, 4. Menos 4. RVA é igual a 2 kN. Então aqui na minha estrutura aqui eu tenho o que? De uma carga distribuída inicialmente 2 kN, 3 kN por metro. Eu tenho um RVA de intensidade 2 kN e um RVB de 4 kN. E uma reação horizontal igual a 0. Percebe-se, se eu somar 2 mais 4, vai dar intensidade de 6. Porque se eu aplico uma força de 6 kN, obviamente eu vou ter uma reação de mesma intensidade, de 6 kN. O processo é similar aos outros exemplos que nós vínhamos respondendo anteriormente. O que vai mudar é a concentração dessa carga distribuída. É o único processo que vai mudar. Ok? Isso aqui na carga retangular. Vamos para o exemplo 2. É o mesmo processo, pessoal. Olha, aqui já temos uma estrutura diferente. Ó. Um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero. Qual a diferença dela? Porque eu tenho uma carga concentrada e uma carga distribuída. Sempre quando a minha estrutura apresentar uma carga distribuída, o primeiro passo é você concentrar, achar a resultante dessa carga distribuída. Você faz esse processo para melhorar a sua resolução dos cálculos. Tá certo? Cleberson, e essa carga concentrada, eu faço o que com ela? Ela permanece. A única coisa que vai ser alterada na sua estrutura é a sua carga distribuída. Vamos achar a resultante dela? Vamos. Quem é a força resultante da carga distribuída? Ela é numericamente igual à área da figura. Que figura é essa? Retângulo. Então será base vezes altura. Força resultante aqui igual a... Quem é a base da carga distribuída? Percebe que ela vai atuar a uma distância de quantos metros? 3. 3 metros. Substituo. Qual é a altura dessa carga distribuída? Ela não tem altura. Como eu falei anteriormente, na carga distribuída não tem uma altura, mas tem uma intensidade. Então a altura vai ser substituída pela intensidade da carga. É 8. Força resultante aqui será 3 vezes 8 e 24 kN. Tá? Então será a minha força resultante. O primeiro passo aqui é para você identificar que tipo de estrutura é essa aqui. No caso, é uma isostática, porque eu terei 3 reações, tá? E 3 equações de equilíbrio. Esse processo a gente sempre vínhamos fazendo para identificar. Acho que você já deve estar ciente de como é que funciona isso. Ok? Agora o segundo passo, vou redesenhar a minha estrutura aqui no caso, tá? Aqui mostro para vocês como eu encontrei a força resultante de 24, eu mostrei agora há pouco. Quando eu encontrar a força resultante, agora sim, eu vou aplicar a que ponto essa força resultante vai atuar na minha estrutura. Para você concentrar ela, você deve utilizar o centro de gravidade. Mas em qual eixo? X ou Y? De acordo com o eixo que a força está colocada. Está atuando numa viga horizontal, então o centro de gravidade vai ser no eixo X. Que figura é essa, pessoal? Retângulo. E qual o centro de gravidade no eixo X de um retângulo? Base sobre 2. E fosse no eixo Y de um retângulo, altura sobre 2. Se fosse, mas no caso aqui eu não trabalho com o eixo Y, só com X, fosse apenas para recapitular o nosso aprendizado.
Isso aqui a gente está utilizando parâmetros básicos do centro de gravidade, figuras geométricas planas, viu? XG, centro de gravidade da figura no eixo X é igual, quem é a base da figura? 3, dividido por 2. XG é igual a 1,5 m. Isso quer me dizer que a minha força vai atuar a uma distância de 1,5 m do início da carga ou do fim, tá? Ela inicia aqui e termina aqui. O centro de gravidade deu 1,5 m, quer me dizer que daqui do início dela até a distância de 1,5 m, eu devo concentrar minha carga. Vai atuar nesse ponto. Carga de quanto? 24 kN. Tá? Se a base é 3, de 1,5 m para completar quanto falta? Para completar 3 metros falta quanto? Mais 1,5. Porque 1,5 mais 1,5 dá 3 metros. Tá? Ah, Clebson, então toda carga retangular, a força resultante sempre vai atuar no centro? Sim, sempre vai atuar no meio. Se a distância é de 3 metros, ela vai atuar no meio, sobra quanto para cada lado? 1,5 m para cada lado. É igual na figura anterior. Não atua no meio? Se é 2, vai sobrar 1 metro para cada lado. Ok? Aí aqui, como eu encontrei o centro de gravidade dela, localizei a minha carga distribuída. Agora sim, vou redesenhar ela aqui, ó. Apoio do segundo gênero. Fiz a colocação das reações de apoio. Apoio B, tá? Uma única reação de apoio. Tá aqui tracejado como era antigamente a minha carga distribuída. Localizei ela ao centro. Sobrou 1,5 m para cada lado. Agora percebe-se que vai mudar o novo comprimento dela, ó. Não é isso? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa carga concentrada continua. Daqui para cá eu tenho uma distância de quanto? 2 metros. Permanece. Agora não será daqui para o início da carga distribuída. Será daqui, do ponto da carga concentrada, até a carga onde eu concentrei. Será uma nova distância. 2 metros mais 1,5 dá 3 metros e meio. Para o final falta quanto? 1,5 m. Alterou as distâncias, porque eu concentrei a minha carga resultante em outro ponto. Então vai alterar a distância consequentemente. Tá? 2 metros. Aí para cá vem 2,5 metros, tá? Que antigamente era 1 metro. Era 2 metros. Aí mais 1,5 para cada lado dá 3,5. No caso aqui eu coloquei errado, tá? Mas eu vou corrigir no material de vocês, ok? Perdão pelo erro, mas eu vou corrigir. 3,5 metros para cá, mais 1,5 m para lá. Conforme eu falei agora há pouco. 2 metros aqui. Concentra ela no meio, sobra 1,5 m para cada lado. Daqui para o início da carga distribuída era 2, mais 1,5 dá 3,5. Do centro dela para o fim da estrutura, dá mais 1,5 m. Então o novo comprimento será 2, 3,5 e 1,5. Tá? Eu estou vendo agora isso aqui no material, mas eu vou alterar e o pedaço de vocês vão estar ok. Tá certo? Bora nós então. Vou primeiramente trabalhar com o somatório das forças verticais. A força que tiver para cima será positiva e as que tiverem para baixo será negativa. Vamos nós então. Qual a primeira força vertical que eu tenho? RVA. Mais ou menos RVA? Mais, porque está para cima, mais RVA. Qual é a próxima força vertical que eu tenho? 20. Mais ou menos? Menos, porque está para baixo, menos 20. Qual é a próxima força vertical que eu tenho? 24. Mais ou menos 24? Menos 24, que está para baixo. Qual a próxima força vertical que eu tenho? RVB. Mais ou menos RVB? Mais RVB, porque está apontando para cima. Tem mais alguma força vertical? Não. Então é igual a 0. Vou separar as incógnitas. Mais RVA mais RVB menos 20 menos 24 dá menos 44, é igual a 0.
ok? Percebe-se que eu cheguei numa equação que eu não consigo ir para lugar nenhum. Eu tenho que encontrar outra incógnita. Alguma dessas duas, RVA ou RVB. Vou deixar por aqui um instante e vou para a próxima equação de equilíbrio. A próxima equação de equilíbrio é o somatório das forças horizontais. Eu sei que vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque eu não tenho nenhuma força horizontal atuando na minha estrutura. Eu só tenho a incógnita. Então vamos nós. Somatório das forças horizontais é igual a zero. Força para a direita é positiva e força para a minha esquerda será negativa. Qual a primeira força horizontal que eu tenho? Só RH. É positiva ou negativa? Positiva, mais RH. Além da reação RH, tem alguma força? Não. Então é igual a zero. Então já sei que na minha força horizontal, a força resultante é zero. Ok? Não tem força atuando, é nula. Mas eu só coloquei aqui para poder exemplificar, mostrar que existem as três equações de equilíbrio e as três devem ser resolvidas. Vamos para o somatório dos momentos. Lembrando que o momento deve ser considerado em relação a um ponto, né? A um apoio. Aqui no caso eu tenho dois apoios. O apoio A e o apoio B. Então eu vou levar em consideração o apoio A. Ah, Cleber, mas eu posso levar em consideração o apoio B? Pode. Ok? Mas as convenções de sinal vai variar. Eu vou levar em consideração o apoio A. Então, o somatório dos momentos em relação ao apoio A deve ser igual a zero. A força que estiver tentando rotacionar a minha estrutura no sentido horário será positiva e no sentido anti-horário será negativa. RVA é a primeira força que eu tenho, tá? Que momento, repetindo, é força vezes distância. Qual a primeira força que eu tenho? RVA. Mais ou menos tanto faz, vai zerar sempre. Vou dar um espaçamento aqui, porque não cabe tudo. RVA. Qual a distância da força RVA até o apoio A? Não tem distância, porque se eu prolongar RVA até o apoio A, é zero. Clebson, então sempre em relação, no caso aqui, se eu levar em consideração o apoio a reação vertical no apoio A vai ser zero? Sim, porque não tem distância. Se eu estiver levando em consideração um apoio B, a reação vertical no apoio A vai ser zero? Não, porque se eu levasse em consideração o meu momento em relação ao apoio A, da reação vertical até o apoio B eu teria uma distância. Não seria mais zero. Agora o RVB seria zero em relação ao apoio B, porque se eu prolongasse RVB, eu não teria distância. Ok? Dando continuidade. Qual é a próxima força vertical que eu tenho? Horizontal que provoca momento? Esse 20, ó. 20 é a força. Qual é a distância de 20 até o apoio A? 2 metros. Então será 20 vezes 2. Mais ou menos. 20 vai tentar rotacionar minha estrutura aqui no sentido horário. Então será positiva. Mais 20. Ok? Qual é a próxima força que eu tenho que provoca momento? 24. 24 é a força. Qual é a distância da força 24 até o apoio A? Que é o apoio que eu estou levando em consideração para encontrar o momento. Será daqui para cá 3,5 mais 2 dará 5,5. 24 é a força mais a distância 5,5. Qual é o sinal aqui? Positivo também. Por que positivo? Porque vai tentar rotacionar a minha estrutura em qual sentido? Horário também. Tem mais alguma força que provoca momento? Sim, RVB. RVB é a força. Qual é a distância da força RVB até o apoio A? É toda, do apoio B até o apoio A eu vou ter 1,5 mais 3,5 dá 4. 5, perdão. 3, 4, 5. 5 mais 2 dá 7. Então é 7. RVB vezes 7. Eu tenho mais alguma força? Não. Então igual a 0. Então aqui, esse RVB vezes a distância é positiva ou negativa? Negativa, porque vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido anti-horário. Então será negativa. Agora eu vou resolver a minha
operação aqui. RVA vezes 0, 0. 20 vezes 2, 40. Ok. 24 vezes 5,5 dá mais, que é o sinal do positivo, 132. Menos RVB vezes 7 dá menos 7 RVB. Tem mais alguma força? Não, igual a 0. 132 mais 40 vai dar 172 menos 7 RVB é igual a 0. 7 RVB, esqueci. Menos 7, sempre esqueço. Menos 7 RVB é igual a menos 172. Multiplicando por menos 1, 7 RVB é igual a 172. Tá? Ficou meio esquisito aqui, meu 2. Vou desenhar novamente. 172. 7 está multiplicando, vai para depois da igualdade, dividindo. Então será 172 dividido por 7. RVB é igual a 172 dividido por 7 vai dar um valor de 24,57 kN. Ok. É a reação no apoio obediência e intensidade. Agora eu voltando para a primeira. Aqui vai estar errado, pessoal, porque eu errei nas distâncias lá, viu? Mas conforme eu falei, eu vou corrigir. Eu considerei a distância de 2, de 2,5 e 2. Por isso que eu errei o cálculo. Se você alterar a distância, consequentemente você vai errar todo o seu cálculo. Eu vou corrigir e vou postar o material já feito essas alterações. Agora eu vou voltar para a primeira equação de equilíbrio. Agora sim eu posso resolver minha operação. Tá? Já encontrei RVB, quero encontrar RVA, coloque em evidência. RVA é igual a 44, vai para depois da igualdade positiva. RVB está positivo, vai para depois da igualdade negativa, menos RVB. RVA é igual a 44 menos RVB. Qual é o valor de RVB? 24,57 aproximadamente kN. 24,57. RVA é igual a 44 menos 24,57 vai dar 19,43 kN. Então se eu somar esse aqui no caso 24,57 mais 19,43 daria esse total aqui 44 kN. Como eu falei, vai estar errado aqui por conta que eu errei lá a distância dos momentos. Quando eu concentrei a carga aqui, eu coloquei errado. Tava peço perdão, mas eu vou refazer no material de vocês. Nem me atentei. Certo? Não sei onde é que eu tava com a cabeça. Acho que eu tava considerando que daqui pra cá era 1, mas daqui pra cá era 2. Tá? Mais 1,5 dá 3,5. Ok? Essa distância de 2,5 não existe. Vou refazer. Tá? No caso é 3,5. E aqui não é 2, é 1,5. Pessoal, então a aula de hoje é isso. Abraço. Até a próxima aula. Na próxima aula nós viremos com carga distribuída retangular em estruturas com apoio de terceiro gênero. Forte abraço. Fui.